Tudo bom, gente boa? Você que está chegando aqui agora, não esqueça de entrar. Se você não é inscrito no canal, dê aquela tocadinha, inscreva-se. É só um toque, nada além de um toque. E no sininho, pá, para ele badalar, avisando, chamando, convidando você toda vez que a gente entrar no ar ou postar alguma coisa nova. E deixe o seu like, porque é a linguagem que o algoritmo entende. E como a gente está assim na iminência de chegarmos a 1 milhão de pessoas, eu estimulo você que convide alguns outros amigos para virem inscreverem-se neste canal cheio de riquezas do Evangelho e respostas e solução para dúvidas e questionamentos humanos da alma, os mais variados. São 24, 25 mil vídeos só aqui nessa plataforma para ajudar você, para você pesquisar. Então, vá, entre, convide outros, inscrevam-se todos e vamos seguir adiante com a graça de Deus, porque tem muita coisa para a gente ver no curso dos tempos que Deus nos dê adiante de nós. Antes de prosseguir, eu quero agradecer a uma moçada querida que tem me mandado algumas coisas. Então, muito obrigado. Não dá para agradecer a todo mundo. Tem alguns que mandam endereço digital, então eu agradeço digitalmente. Mas tem uns que mandam só as caixas, como é o caso aqui do Marcelo, Rafaela, Manu e Helena. Manu e Helena, eu suponho que sejam as filhinhas deste querido casal que me mandou essa carta tão carinhosa, com alguns presentes para mim e para Adriana, sempre com muito amor, muito carinho. E são vários que fazem isto. Também agradeço a você que me mandou as 2 mudas de planta, elas estão plantadinhas. Eu já mencionei isso. Estão vingando, mal chegaram, mas chegaram na chuva, então foi uma bênção. Elas estão vingando, vão virar árvores bonitas, com aqueles frutos lindos de algodão doce. Vai ser uma maravilha, vai atrair muito pássaro aqui. Também quero agradecer a Bolton, Indústria e Comércio de Artigos, e me mandou um edredom maravilhoso, gostoso, confortável, aconchegante. E eu e minha mulher amamos o presente de vocês. Muito obrigado, viu? E todos os demais que têm feito isso com tanto carinho por nós, fica aqui a minha gratidão, minha e da minha mulher, obviamente, também a todos vocês. Olha só, gente boa. Ontem eu disse que hoje eu iria falar sobre Pilatos um pouco. E o que se diz é que depois daquela negação de Pedro, lá na casa do sumo sacerdote Caifás, e o galo canta, e Pedro nega, sai, entra no bosque, chora amargamente, eu aludi também à diferença dessas tristezas. A de Pedro, por mais devastadora que fosse, carregava ainda uma nesga de esperança de que, quem sabe, no meio da escuridão da alma dele, ele visse a luz, como um dia ele tinha enxergado na treva existencial na qual ele vivia. A grande luz iluminou a todos lá na Galileia, 3 anos e meio antes. Talvez aquela latência inexplicável, aquele amor que tinha negado, mas que não conseguia fugir nem ir embora, nem se afastar para sempre, que não sabia mais retornar, que já tinha perguntado a Jesus num dia de desapontamento: para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna.
Ele negou, mas ele sabia. Como acontece muitas vezes com a gente que é infiel, que nega, que trai a consciência, os princípios, os significados, os valores, os desejos, os compromissos, mas não abdicou da consciência, nem da certeza da fé, nem da verdade, apenas sucumbiu à própria covardia, ou à própria luxúria, ou à própria fraqueza. Como Jesus disse, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A alma é fraca, o medo é poderoso. Os elementos que pintam cenários de desconforto inconcebível são poderosos quanto também a nos fazerem desistir de qualquer enfrentamento. Enfim, vocês sabem a multidão de coisas que podem acontecer numa hora dessa de vacilação, de relativização, de negação, de luta com derrota de nós para nós mesmos dentro do nosso próprio coração. Foi o que Pedro tinha acabado de experimentar. Eu comparei aquela dor que o faz entrar no bosque, na escuridão da noite e chorar amargamente, com Judas, que quando viu que Jesus tinha sido condenado e que não tinha feito nada para se salvar, anjos não tinham vindo socorrer, o reino de Deus, conforme a elaboração escatológica de Judas, não tinha se cumprido. Terem forçado a Jesus a intervir tinha sido um julgamento equivocado, achando que ele responderia como qualquer animal acuado. Na hora do acuamento final, ele vai chamar os poderes de outras dimensões, vai virar o jogo. Quando ele viu que não, que Jesus se oferecia como um cordeiro mudo, como uma ovelha para o matadouro, e que nada iria fazer, ao contrário, a morte tinha sido acolhida por ele. Ele entrou naquela angústia, tocado de remorso, é o que dizem os evangelhos. É uma tristeza que Paulo diz em 2 Coríntios 8, que é uma tristeza segundo o mundo. Não é aquela tristeza segundo Deus, que vem carregada de dor de arrependimento. O arrependimento com mudança de mente. E a mudança de mente com todos os raios da possibilidade de uma esperança redentora para o coração. O indivíduo está devastado, mas sabe que apesar dele ser como ele é, Deus, todavia, continua a ser como sempre foi e nunca mudará. É isso que o arrependimento, segundo Deus, produz na gente, nessas horas de falência. Mas o remorso, segundo o mundo, a tristeza, segundo o mundo, só faz ter vontade de morrer, de morrer, de morrer, porque não visualiza nenhuma esperança, nem aqui e nem em coisa alguma. Se dá como falido e não crê no amor perdoador infinito de Deus, porque julga a partir da sua justiça própria e dos seus fracassos pessoais, que a coisa foi tão horrivelmente grave que Deus já não quer mais nada conosco para sempre. E é nesse buraco que Judas cai, enforca, a corda arrebenta, o ventre estoura nas pontas das pedras, ele cai com o ventre para fora naquele abismo de Alcedama, ali no sopé do Monte Hermon, num lugar bem central da história de Jerusalém. E assim, Mateus diz, isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. E então Jesus, que já tinha sido entregue pelos sumos sacerdotes a Pilatos, Jesus é posto diante de Pilatos
no palácio de Pilatos. Pedro ficou ali naquela angústia, saiu chorando. Judas, quando viu a desembocadura calamitosa do que ele tinha produzido, se enforcou. E Jesus é levado e conduzido ao palácio do governador, dentro da cidade, num lugar estratégico, lá na Fortaleza Antônia, atrás do templo, num lugar de onde se tinha uma visão alta e torres altas para vigiar toda a cidade. Era ali que o governador, quando estava em Jerusalém, ficava. E o governador, nos dias de Jesus, era Pilatos. E o verso 11 desse capítulo 27 diz: Jesus estava em pé ante o governador. É uma expressão, eu não sei para vocês, mas para mim, tudo isso é de uma beleza até literária, linguística, extraordinária, de um enfatismo, de uma simplicidade poderosamente incomparável, sem nenhuma tentativa de pintar nenhuma cenografia impressionante. Basta a narrativa mínima desses encontros. Jesus estava em pé ante o governador. Jesus estava em pé ante o governador. E quando é que Jesus não esteve em pé diante do governador, dos governadores, dos presidentes, dos reis, dos primeiros ministros, das figuras de autoridade, de todo e qualquer nível de autoridade? Jesus estava em pé diante da autoridade, de qualquer autoridade. E ali era Pilatos. Pilatos tinha tido uma história muito feia até chegar aqui. Ele abriu o caminho dele em Roma com base em muita violência, muito sangue, muito pragmatismo político, muito maquiavelismo relacional, usando as lógicas do príncipe, as lógicas do poder, as lógicas segundo Maquiavel, que não foram inventadas por Maquiavel, só foram listadas pela observação de Maquiavel, aquilo que funciona como uma espécie de provérbios das trevas na realização da vitória da estultícia sobre todo aquele que não trata a existência com as malandragens e as subrepticidades do poder, conforme todas as autoridades o fazem praticamente, em todos os níveis de autoridade. Sempre existe o subreptício, sempre existe o subliminar, sempre existe o não declarado, sempre existe o oculto e o escondido, sempre existe o proibido camuflado, sempre existe o que o povo não pode saber sob hipótese alguma. E sempre, praticamente, quase sempre, os que se investem de poderes imensos na consecução de regimes totalitários, autoritários, despóticos, vingativos e cheios de arbitrariedade e de iniquidade, de acordo com as conveniências da pragmaticidade do desejo daquele que governa, quase sempre é assim que alguém chega a esses postos e a esses lugares de comando. Quase sempre. Quase sempre. E Pilatos era o exemplo perfeito do indivíduo que tinha chegado ali cumprindo todos esses protocolos da inteligência perversificada e da astúcia aplicada como pragmatismo
capaz de relativizar qualquer coisa para que se atinja o devido objetivo pré-determinado. Era assim que ele e todos os demais chegavam e chegam até os dias de hoje a esses lugares de comando e de poder, muito frequentemente. Eu, pelo menos, nunca conheci ninguém que, por mais limpo que seja, não tenha as coisas que não possa declarar. Os melhores são assim, imaginem os que já são deflagrada explicitamente, claramente, pessoas que mentem com descaramento de quem diz a vida é pra gente disfarçá-la com mentira mesmo. Idiotas são os que fazem o contrário. Como uma vez alguém me disse, há uns 30 anos atrás, quando eu falei, como é que você consegue fazer isso? Mentir desse jeito, um rapaz fino, bonito, rico, bem apresentado, uns olhos fascinantes de belos, um sorriso encantador, completamente gostável quando a gente o conhecia só à distância. Mas à medida em que eu fui ficando mais próximo dele, fui vendo os maneirismos, os modos, e como ele chegava onde queria, mas não importava quais os meios empregados para atingir aqueles objetivos. Um dia, meio chocado de ver o que com tanta fidalguia, gentileza, delicadeza, elegância, educação de etiqueta, ele realizava de maldade muito bem educada e paramentada e vestida. Eu falei, como é que você consegue fazer isso? Ele falou, reverendo, no início é difícil, mas depois, sabe o que você faz? Você passa peroba bem passada na cara, abre o sorriso e alegra o olhar e faz de conta que não está acontecendo nada. Mesmo que o senhor tenha matado a sua mãe, ele me falou com todo o sorriso aberto. E eu fui ficando boquiaberto de ver o carisma com o qual ele me contou como fazia para continuar levando qualquer um no engano. A gente que tem muito pudor. Eu perdi todo o pudor. O meu negócio é ficar rico, e não é pouco, é muito rico. Para atingir esses objetivos de poder, de riqueza, de fama, tudo é permitido e possível. Desculpa, reverendo, mas esse evangelho que o senhor prega é lindo, mas não funciona no mundo real. Se eu fosse praticá-lo no mundo real, eu ia ficar assim como o senhor. Amado por muita gente, mas duro. Tem o poder de determinação. Tem nada disso. Quem olha de longe acha maravilhoso, mas eu que conheço de perto, eu fico com pena de ver uma pessoa com tanto potencial aproveitar nada dele. Me falou. Pilatos chegou onde chegou porque praticou, no mínimo, algo assim. No caso dele, os historiadores dizem que ele era grotesco mesmo, que ele chegava a ser tosco em algumas manifestações de maldade. E aí tem muitas histórias das narrativas, da historiografia romana a respeito de Pilatos, que não vem aqui ao caso, não vai nos acrescentar coisa alguma, exceto o saber disso já nos ajuda a ver diante de quem Jesus está. Não é da Madre Teresa de Calcutá, nem da Irmã Dulce, nem do Mahatma Gandhi. Não é o encontro dele com Martin Luther King, nem com o Billy Graham, nem com algumas pessoas bonitas, como Desmond Tutu, ou alguns outros em sua época. Não, é diante de Pilatos, é diante do governador. Jesus estava em pé. Todo machucado,
arrebentado, ferido, lanhado, tinha passado uma noite de humilhações, de abandono, jogado dentro de um poço fundo, como eu já disse antes, onde possivelmente ele tenha feito cumprir o Salmo 88. Aqui na descrição do curso O Poder dos Salmos, eu falei longamente disso. Não é o caso aqui na nossa trajetória, mas ele está em pé. Todo quebrado, porém em pé diante do governador. Jesus nunca esteve, nem estará de joelhos, nem em nenhuma outra posição diante de nenhum governador, é em pé. Olhando nos olhos do governador, em silêncio. E o governador, Pilatos, o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Tu o dizes. Só isso. Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes que estavam ali, Pilatos chega e diz: és tu, Cristo, o rei dos judeus? E Jesus responde: tu o dizes. E os principais sacerdotes? O que é isso? O diálogo é esse? O interrogatório do governador é esse? A resposta dele é essa, uma transferência para a declaração do próprio governador. Ele gosta de trabalhar com essa psicologia da transferência. Ele já fez conosco. Quando a gente perguntou se ele era o Filho de Deus, ele disse: tu o dizes. E se Pilatos não souber lidar com essa malandragem, aí eles se alvoroçam e começaram a acusar Jesus de todos os lados. Os sacerdotes e os anciãos do povo. Jesus, todavia, nada respondeu. Continuou olhando fixo nos olhos do governador e todos eles gritando aqui em volta, e Jesus absolutamente neutra. Senhor de todas as circunstâncias, pairando sobranceiro e em paz sobre todo o ódio, olhando misericordiosamente para os olhos do governador, sem implorar nada. Então lhe perguntou Pilatos outra vez: não ouves quantas acusações te fazem? O povo está gritando, os principais líderes aqui te odeiam. Como é que você conseguiu ficar tão odiado, não fazendo mal nenhum? Como é que você conseguiu ficar tão odiado, somente falando a verdade? Como você conseguiu ficar tão odiado, curando doentes, ressuscitando mortos, dizendo que perdoa pecados e abraçando um monte de gente esquisita que não toma banho? Como é que você conseguiu ficar tão odiado assim? Jesus não precisava responder nada, porque se essas fossem as questões de Pilatos, para cada uma dessas questões havia uma resposta retórica já afirmada, justamente por causa disso, justamente por causa disso, justamente por causa disso, justamente por causa disso. Viver assim produz ódio. Ou você não sabia, governador? Isso gera ciúmes de todos os lados. E ele pergunta: tu não vais te defender? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Essa é uma grande tentação.
Quando tem um governador e um grupo de acusações, um governador simpático à nossa causa. No mínimo antagonista ele não era. Todo mundo acusando. Quem é que não se chega logo para o governador e diz: Vossa Excelência, isso tudo vem acontecendo por loucura, insanidade, inveja, medo de perda do poder, interpretação equivocada de quem eu seja. Eles pensam que eu quero o que eles têm, eu não quero nada do que eles têm, eu só quero cuidar de gente. Minimamente, essa era uma resposta que esperaria de alguém da natureza de Jesus, ou de um profeta sóbrio, sem histrionismo, sem estardalhaços, sem choro, sem gritaria, sem ai, 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 sem mimimi, mas uma fala serena, nem isto. Jesus, porém, não respondeu nenhuma palavra, vindo disto admirar-se grandemente o governador Pilatos. Pilatos foi ficando perplexo com aquele indivíduo que não queria se defender de tudo quanto Pilatos sabia que era mentira, porque ele próprio tinha levantado a questão, vinha acompanhando a situação, tinha seus informantes desde a Galileia, desde sempre. Nada aconteceria, um movimento daquela monta não aconteceria sem que o governador deixasse de ser informado com regularidade total. Especialmente depois que Jesus chegou a Jerusalém, com todo o alvoroço que se criou à volta do templo, no templo, na cidade, para todo lado. Pilatos sabia que a questão de Jesus não era trono, não era poder, não era espada, não era exército, que ele não era ameaça para ninguém, e que o que quer que ele dissesse tinha outra dimensão em questão. Ele já tinha percebido que aquele indivíduo não era uma ameaça para nenhuma perspectiva política, ideológica, não propunha violência, nem tomada de poder, nem qualquer que fosse a constituição de uma milícia de revoltosos, nenhuma sublevação, nada disso. Pilatos sabia e ficou admirado de que, ante acusações tão pífias, que poderiam ser respondidas com algumas outras testemunhas a serem evocadas, eventualmente até do Sinédrio, gente como José de Arimateia, como Gamaliel, como Nicodemos, alguns outros altamente respeitáveis que tinham muita consideração, no mínimo, ou respeito, ou até convicção sobre quem era Jesus, como era o caso de Nicodemos ou José de Arimateia, mas não, ele não apela para ninguém. Não olha em volta, não procura onde estão os defensores, olha para o governador, que fica admirado de que ele não respondesse coisa alguma. Isso choca a autoridade constituída, a autoridade política, a autoridade militar. Quando eles veem você ser acusado de tudo que você não fez e não veem você ficar se defendendo. Você passa batido pelas acusações, pelos falsos testemunhos, pelas mentiras, pelo ridículo dos que tentam transformar você no monstro que você nunca foi, e todo mundo que tem um mínimo de bom senso sabe de fato que você é o oposto de tudo que eles acusam você de ser. E é praticamente impossível, havendo uma autoridade superior evocando de você sua defesa, tendo ele o poder de determinar a sua inocência e parar o rito da maldade religiosa que queria imolar Jesus na cruz, ele não viesse a responder palavra alguma do que muito se admirou o governador Pilatos. Ora, por ocasião da festa,
da Páscoa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, como acontece até hoje nos nossos dias, no final do ano, ou no Natal, aqui é na Páscoa. O governador soltava, como um gesto de benevolência hipócrita, mas fazia isso. Poderia soltar alguém. Jesus estava ali na marca do pênalti para Pilatos dizer: eu decido que Jesus, o Nazareno da Galileia, não cometeu crime algum digno ou passível de morte ou de prisão. Ele está livre. Era isso que Pilatos queria que Jesus o ajudasse a fazer. Abrindo a boca, pelo menos uma vez, dizendo: tudo isso não é verdade, ou eu tenho testemunhas, tem gente aqui que me viu agir. Nada disso procede, senhor governador, mas Jesus olhou em silêncio o tempo todo para ele e ouviu em silêncio a multidão da gritaria dos líderes religiosos, sem dizer nenhuma palavra. Ora, Pilatos podia fazer o que quisesse, mas precisava de alguma anuência política mínima. Naquela ocasião tinham eles um preso ali conhecido, chamado Barrabás, muito conhecido pelas sublevações, revoltas, ataques, ações de natureza de guerrilha, de pequenos terrorismos contra os romanos, coisas do tipo e do gênero. Era a figura ideal para não ser solta. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? Porque Pilatos se sentia na obrigação de dar alternativas, já que aquele a quem ele julgava ser completamente inocente, que era Jesus, não se defendia, não olhava nem para o lado, só olhava fixo os olhos do governador. Ele pergunta: a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou Jesus, chamado o Messias, o Cristo? E aí o verso 18 diz, preste atenção: porque Pilatos sabia que por inveja o haviam entregado. Pilatos sabia, ele conhecia aquele povo religioso, aquele clero, aquela hierarquia, aquela cúria, aquele supremo concílio, aquele sinédrio, aquela junta diretora. Ele conhecia, sabia os meandros, as guerras de inveja, de ciúme. Ele é extraordinário, mas da minha boca nada alguém ouvirá dele. Meu Deus, ele é sublime, mas desgraçado. Essa sublimidade é dele, não é minha. Eu não falo dele, eu não abro a boca. No que depender de mim, eu vou silenciar o nome dele até o fim da minha vida, mas eu não menciono, eu não o cito, eu não o coloco entre quotes. Assim disse Jesus: nós não. Ele pode ser quem ele seja, mas nós vamos matá-lo. A determinação vinha e Pilatos entendia e diagnosticava, procedia de inveja. Inveja. Procedia de inveja. Sabia que por inveja o tinham entregado. Estando ele ali na corte, no tribunal, na fortaleza Antônia, a mulher de Pilatos lhe mandou dizer, mandou-lhe um recado, chamou uma pessoa de confiança, um oficial, que tinha acesso do palácio até a corte, de onde ela, muito certa e provavelmente, assistia tudo de uma frecha, de uma janela, de um andar superior, vendo aquela maldade em estado de engendramento diabólico para matar essa pessoa que ela própria sabia, e agora sabia a partir do inconsciente dela,
E se tratava de alguém extraordinário, porque vejam o recado que ela manda ao marido. A mulher de Pilatos diz: não te envolvas com esse justo. Não te envolvas com esse justo. Não te envolvas. Não mete a mão nisso, não toca nisso. Ele é justo. E ela diz: por que está dizendo isso? Porque hoje, naquele mesmo dia, naquela madrugada, ela diz: em sonho, eu muito sofri por seu respeito. Oh, que declaração maravilhosa! Uma mulher romana. Não tinha nada a ver com a Torá, nem com Israel, nem com os mandamentos de Moisés, nem com as tradições do templo, nem de nada disso. Não tinha ouvido Jesus pregar, curar, ressuscitar mortos. No máximo, ela tinha ecos, vozes, ruídos que chegavam de longe, mas ela não vira, não estivera com ele. Mas era o assunto em pauta, era a questão daquele tempo, daquela hora, daquela festa, daquela data. E ela sabia que no dia seguinte seria um dia de julgamento. E ela já até podia antever que natureza de barbárie poderia acontecer. E ela quer bem ao marido dela. Apesar de tudo e qualquer coisa que ele pudesse ter feito ou fosse, ela queria bem a ele. Eventualmente é o pai dos filhos. Tem uma ligação daquele amor histórico, aquele ligação de família, de vínculo, de conjugalidade, de proteção da prole. Alguma coisa boa se move dentro dela e ela diz: não te envolvas com esse justo. Porque esta noite, agora, há horas atrás, em sonho, eu muito sofri a seu respeito. Meu inconsciente foi invadido, eu vi quem ele é. Ele é o justo, ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que está acima de todo poder, de todos os deuses, de todos os seres. Ele é o grande enigma da história humana. Ele é o justo atravessante no meio da calamidade presente. Não te envolva. Ela só não sabia que era impossível ficar diante de Jesus e não se envolver com ele. Se você disser sim, você se envolveu positivamente. Se disser não, você se envolveu negativamente. Se não disser nada, você se omitiu contra você mesmo. Ninguém fica diante de Jesus sem que isso signifique alguma forma de escolha, decisão ou juízo. E tanto mais quanto você saiba quem ele seja. No caso aqui, essa mulher não recebeu informações decorrentes de laudos informativos. Não. No máximo, ecos, mas o que a abalou foi o sonho. Foi a angústia daquele pesadelo de ver o amor ser destruído, chicoteado, blasfemado, cuspido, vilipendiado, degradado. E ela assistiu aquilo numa agonia indizível, a pior de todas as noites, a tal ponto que ela diz: eu muito sofri por seu respeito. Pior do que sofrimento por pessoas chegadas, ela de repente foi invadida por uma certeza de quem Jesus era, por uma intimidade reveladora do seu significado, que a fez sofrer absurdamente, como nunca antes. E ela diz: olha, não toca nele. Ele é justo, ele é bom.
Eu fui invadida pela bondade dele nessa madrugada. Sofri pelo destino dele, pela loucura dos que querem destruí-lo. Mas os principais sacerdotes e os anciãos, e os líderes da igreja, da sinagoga, do templo, do povo, persuadiram as multidões a que gritasse, saíram para o meio do povo dizendo, grita Barrabás, vamos gritar Barrabás, 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 o povo unido jamais voltar atrás, Barrabás, o povo unido jamais voltar atrás, Barrabás, Barrabás. Está aqui essa loucura, igualzinho a gente vê nos comícios da maluquice à nossa volta. Eles fizeram isso, incitando o povo que pedisse Barrabás e fizesse Jesus morrer na cruz. De novo perguntou-lhe o governador, mais uma vez, é a terceira pergunta. Depois do que a mulher dele falara, ele está mais agora angustiado do que antes. E pergunta mais uma vez, agora ao povo, qual dos dois quereis mesmo que eu vos solte? Responderam eles em coro, unanimemente, Barrabás. E continuam gritando Barrabás até o dia de hoje. Entre o justo e o bandido, entre o que propõe a boa pauta e o que propõe as pautas da morte, entre os que propõem a preservação da vida e os que propõem a eliminação da criação e da natureza, eles continuam escolhendo Barrabás, os Barrabáses de cada povo, de cada geração, de cada época, de cada tempo, de cada ocasião. Barrabás. Replicou-lhes Pilatos, agora às autoridades religiosas e ao povo todo, ali de cima daquele palco. Replicou-lhes, dizendo, que farei então eu de Jesus chamado Cristo? Porque eu não vejo nele crime algum, pecado algum, ele não fez nada. Vocês preferem que eu solte um malfeitor do que eu solte o inocente? Vocês têm certeza que vocês querem o malandro, o bandido, o malfeitor e não o puro, o justo, o inocente, o santo? E eles disseram, sim! Ah, eu já vi isso acontecer quantas vezes na minha vida. Como o povo escolhe Barrabás com uma facilidade enorme e frequentemente o povo da igreja, como aqui, a maioria é crente, a liderança é crente, a população é crente, todo mundo é de igreja. Isso aqui queria ser uma teocracia. Barrabás é o que eles gritam quando Pilatos pergunta, o que farei eu então de Jesus chamado Cristo? Aí eles têm uma resposta pronta também. Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos diz, meu Deus, esses judeus são doidos. Nem em Roma uma coisa dessa aconteceria. Em lugar nenhum. Tem muita gente que o povo de Roma se levantaria para defender por ser uma pessoa digna. E esse aqui é o mais fantástico de todos. Eles querem que eu mate o cara. Que povo é esse, meu Deus? Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Que mal fez ele? Explique. Porém, cada vez eles gritavam mais, que ele seja crucificado, crucificado, cruz, cruz é o que queremos, cruz, cruz é o que queremos. Mata Jesus, Jesus o Nazareno, cruz, 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 cruz é o que queremos. Mata, 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 Jesus o Nazareno. A doideira está aqui, em estado bruto.
Vendo Pilatos que nada conseguia, porque ele tentou. Tentar ele tentou. Vendo que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, uma bacia com água, num gesto simbólico de uma situação como essa, de impasse, de truth, na língua inglesa tem a expressão que determina um engatamento do qual você não sabe como sair, nessa situação que Pilatos está. Então, depois de perguntar que mal ele fez e ouvir a resposta que ouviu, unânime, gritada, perversa, com os ecos do inferno, vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir uma bacia de água, lavou as mãos, as suas próprias, diferentes de Jesus, que com uma bacia de água lavou os pés dos que vinham da rua. Pilatos disse: não, eu não quero ficar nem com a poeira do toque de vocês. Deixa isso fora de mim. E ele diz o seguinte, uma frase que ninguém deveria esquecer. Ele tenta se evadir como ele pode, diz: estou inocente do sangue deste justo. Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso com vocês. Olha, eu, Roma, não queremos ter nada a ver com o que vocês estão praticando de vitupério, de maldade, de calúnia, de morte contra esse justo Jesus. Esse caso é de vocês, resolvam-no entre vocês e com as instâncias que vocês julgarem superiores a vocês. Mas eu não quero ter nada a ver com isso. Eu não creio no que vocês estão pedindo, porque não vejo nele mal nenhum. Fique o caso convosco. E o povo todo, eu já me pus centenas de vezes a pensar no significado histórico, psicocoletivo, psicossocial. O caso na acumulação espiritual, como diriam os hindus, nos registros acásticos. Como é que isso aqui ficou gravado nos livros da memória da eternidade? Quando Pilatos disse: fique o caso convosco, e o povo todo, junto com as autoridades que o incitavam, respondeu: caia sobre nós o seu sangue, pelo amor de Deus. Caia sobre nós o seu sangue. O que é isso? Caia sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos. É por isso que Jesus vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. São cegos, são surdos, são burros do inferno. Tem a mente cauterizada, a alma empedrada. Os nervos do ser, todos eles foram arrancados. Eles são dessensibilizados. Por isso, na loucura, na frieza, na insensatez, na maldade, no endiabramento coletivo. E eu queria ter muito tempo para falar, por exemplo, sobre o significado da diluição da consciência nas votações e nas escolhas coletivas, como a coletividade tem o poder de destruir, de diluir, por vezes de matar o que restou de alguma consciência na individualidade. E a coletividade dissolve
qualquer que seja a densidade mínima de alguma consciência, de algum olhar, a multidão leva. E quem não tem raízes de identidade profunda é arrancado no fluxo dos movimentos e segue alienado, entorpecido, anestesiado, zumbificado, vida fora. Então Pilato lhes soltou a Barrabás. Depois que eles disseram: caia sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos, sobre as nossas gerações. Pilatos disse: que gente mais doida, que fanáticos. Soltou a Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, porque era protocolo do processo da crucificação, entregou-o para os sequenciamentos da morte até a cruz. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, onde eu já estive tantas e tantas vezes, onde você encontra até hoje ali os jogos que os soldados faziam para se divertir, para se distrair, reuniram em torno dele toda a corte, menos o governador, mas o pessoal que tinha autoridade, a maioria deles eram judeus de alta estirpe e da elite, e despojando a Jesus das vestes, deixaram Jesus nu, pelado, cobrindo-o apenas com um manto escarlate, que era um manto de realeza, para fazerem pouco dele. Isso agora já a corte incitando, o pessoal dando ideia: tira a roupa, deixa o cara pelado, agora bota aqui essa túnica de rei de si mesmo, rei da loucura, rei do nada, vamos coroá-lo. Como é que vamos? Alguém já vem com uma coroa pronta, com espinhos tecidos, e enfia ele na cabeça. Já, tá aqui, uma coroa de espinhos. E na mão direita dele colocaram um caniçozinho vagabundo desse que a gente quebra para servir de cetro. Olha só a realeza, olha o reino dele, olha o cetro do reino dele. Não tem espada, não tem poder, a coroa é de espinhos, a vestimenta é a nudez, olha o pintão dele ali, olha a roupa escarlate de realezas cobrindo sem nenhum poder de consecução para nada. Ele é apenas um palhaço bobo da corte. É assim que nós queremos fazê-lo, porque é assim que ele se tornará. Assim pensaram eles. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, diziam: meu rei, meu Messias, meu Cristo. Cuspida nele. Cuspida, escarrada, tudo. Todo mundo junto. Ei! Tá aqui uma magia negra da pesada que eles estão fazendo neste lugar. E gritavam: salve o rei dos judeus! E cuspindo de novo nele, cuspindo, tomaram o caniço e davam-lhe com o caniço na cabeça. Pá, e pá, e pá. Ô reizinho lindo, salva-te a ti mesmo, seu idiota. E depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto, deixaram-no nu, completamente nu, e o vestiram com as suas próprias vestes, rasgadas, machucadas, ensanguentadas, e em seguida o levaram para ser crucificado. Esse é o início do espetáculo da crucificação. Agora, a crucificação é uma leitura, mas eu não quero falar sobre a crucificação. A crucificação é um presépio, é uma cenografia, é uma manifestação de uma tragédia incomparável. É a cena do teatro universal mais chocante.
é a crucificação, por causa de quem era crucificado e do espírito com o qual e pela razão pela qual o queriam matar. Inveja de Deus em Jesus o Cristo. Essa era a causa. Inveja de Deus em Jesus o Cristo. Essa era a causa deles abominarem Jesus e o seu evangelho. Era a inveja de Deus em Jesus o Cristo. Viu, minha querida Clarinha? Mas eu vou deixar para amanhã a narrativa da crucificação, começando com Simão Cirineu, no verso 32. Senhor Jesus, eu peço que Tu nos ajudes a entendermos o significado desse julgamento e de como esse é o nosso juízo, essas são as nossas escolhas, essa é a escolha humana, né? Tragicamente, a gente escolhe o que nos mata e mata o que nos salva. Tem compaixão de nós, porque nós somos torpes e cegos e covardes. É o que eu te peço em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Olha só, gente boa, hoje eu vou ficar por aqui. Volto com vocês amanhã, na quinta-feira, para a gente prosseguir. Estamos chegando ao final de Mateus. Quero só pedir para vocês verem esse Pix que está passando, o CPF, escrito Caio e Adriana, para mim e para minha mulher, a pedido de amigos. Agora, o outro, que é o CNPJ, em relação a esse que eu faço o meu grande esforço de pedir que você colabore. Ontem eu recebi um vídeo lindo, que está aí no meu Instagram. Eu esqueci de mandar para cá, porque até poderia passar aqui no YouTube também, mas está no meu Insta. Não sei se o Caio tem a capacidade de tirar de lá para cá. É um que tem ali, ó, a Emily com o bonezinho, esse aí. Dá para abrir? Está aí no meu Instagram, a Emily linda, minha filha querida, o marido dela, meu filhão, o Diogo. São pais de 3 filhos lindos, moram na Flórida. E ela está contando as coisas maravilhosas. Ó, saiu ontem mesmo o Seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida da Amazon. E agora o Diogo vai contar os outros livros, são vários livros, além do Seguir Jesus, tem vários outros livros, estão lá na Amazon, em inglês, em alemão, em português, em espanhol, em várias línguas. Está lá. E se você não quiser saber melhor a informação, entre no meu Instagram, Caio Fábio de Araújo Filho, e veja lá o anúncio. Esse aí é o nosso companheiro que trabalha com o Diogo, que está nos ajudando imensamente, e é supervisão geral do meu filho, Davi. Os livros o Diogo está implementando todos, com esse meu querido que está aí, que tem o meu sobrenome também, quase o meu sobrenome. O meu é da Araújo, o dele é de Araújo. E com a minha filhinha linda, a Emily, que é quem está botando tudo os meus vídeos em inglês, já estão acumulando lá para soltar tudo de uma vez. Então, dê uma chegada aí. Quem quiser livros meus, entre na Amazon e procure pelos livros de Caio Fábio de Araújo Filho, e você vai encontrá-los lá. Essa é uma excelente notícia. Agora, essas coisas, conquanto em relação a Emily e ao Diogo, eles estejam bancando lá tudo o que está acontecendo, tirando do bolso deles, fazendo coisas lindas para nos ajudarem, querendo espalhar essa palavra por todo mundo. E você veja que não precisa uma superestrutura de um prédio. Antigamente eu tinha um edifício de 15 andares lotado.
mais a fábrica de Esperança com 58 mil metros quadrados, cheia de gente, andares inteiros para fazer o que hoje um aparelho faz. Ficou tudo muito mais fácil para o mal, mas ficou muito mais fácil para quem ama realizar o que é bom. E como eu estou aqui para o que é bom, eu fico feliz em poder distribuir. E peço que você ajude. Ajude porque tem gente trabalhando aqui, os que trabalham aqui em Brasília comigo, que comem, bebem e vestem, os que trabalham no Rio, os que trabalham na capital em São Paulo, no interior de São Paulo, em Santa Catarina, e esses voluntários lindos que estão fazendo coisas maravilhosas, mas uma vez prontas, muitas delas a gente vai ter que, para implementar, ter que fazer investimentos também, e eu peço que você ajude. Está aí o Pix passando. Para quem quer outras alternativas, tem o caiofabio.com.br. Escreva aí, enter, aí você entra no meu blog, lá em cima está escrito contribuição, clique lá, eu agradeço. Aí tem 2 bancos, Santander e Banco do Brasil, cada um com sua agência, com os seus respectivos CNPJs, para você fazer depósito ou transferência bancária. Embaixo mais opções de contribuição. Aí você chega aí de novo no Santander e no Banco do Brasil, embaixo cartões de crédito, você sabe como utilizá-los, PagSeguro, e para quem mora no exterior, o PayPal. Para quem diz, eu quero mandar uma oferta, eu quero ajudar. Então tá aí, como você pode nos ajudar? É simples e é tudo uma questão de tocar o dedo. Até aí mesmo, no próprio YouTube, na plataforma do YouTube, tem um mecanismo de contribuição ali na hora, que se não me engano é um botão gostei, ou é alguma coisa assim. É esse o botão? Como é o nome do botão? Hein? Eu não estou ouvindo nada daqui, então eu não sei se vocês estão vendo alguma coisa, mas é um botão aí, daqui também eu não consigo enxergar. É gostei o nome do... Obrigado, o botão obrigado. Aí vai de 5 a 500, de R$5 a 500 aí no YouTube. Você pode clicar aí, entra, preenche o que tem que preencher, geralmente é simples, e aí você pode escolher a doação entre R$5 e R$500, até mesmo na plataforma do YouTube você pode fazer, tá bom? Isso não tem nada a ver com barganha nenhuma com Deus, tipo, toma lá, dá cá, isso tudo é coisa da barbárie religiosa. Eu não quero ter nada a ver com isso. Isso aqui é um pedido de um homem a outros seres humanos que têm consciência e maturidade e sabem o que as coisas custam para alcançar no alcance que elas têm. É isso. Não passe disso, porque aqui comigo morre na praia. Agora, eu peço a você também que se inscreva no canal. Se inscreva aí, clique no canal, se inscreva, toque no sininho, deixe o seu like, porque é a única linguagem que o algoritmo entende para projetar a gente para um lugar de maior visibilidade. Um beijo para todos vocês, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.